Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, sou Jean Cavalcante. Essa é a nossa empresa SST Curso, Qualidade e Meio Ambiente. Tá? Aqui. A gente vai ver agora o curso da NR23. É um treinamento, curso de reciclagem básico de brigada de incêndio, de emergência contra incêndio. Bom, esse curso ele pode ser ministrado online, AD, de maneira remota. Ou de brigada avançada, eu faço diretamente da empresa, tá? Eu vou fazer ele também, a parte de vídeo, tá, tudo mais, mas a gente ministra diretamente na empresa por causa do treinamento com hidrante, treinamento com os extintores. Mas esse aqui já dá uma base legal para quando você se deparar com a situação, você já tem uma boa noção do que vai fazer. Então, NR23 módulo 1, lá embaixo aqui, ó, informaçãozinha, NR23 módulo 1, ok? JC Jean Cavalcante, aqui é a empresa. Bom, então, seguindo para o próximo. Bom, NR23, Organização Técnica de Segurança do Trabalho, eletrotécnico, sou instrutor na área, químico e docente, ou seja, eu dou aula na universidade. Eu dou aula tanto na área de segurança do trabalho como na área de química. Tá? Meu registro aí no Ministério do Trabalho e Emprego, ok? Porque a NR23 ela também envolve muita a área de química, são reações químicas, fogo e tudo mais. O próximo aqui. Bom, pessoal, nesse aqui a gente vai ver definição de fogo, tá? A gente tem uma definição básica de fogo, tem umas mais completas, mas essa é a básica aqui para o curso de brigada básico de incêndio. O fogo é a reação química com desprendimento de luz e calor. Essa é, é a conceituação básica, definição básica do fogo. A reação química com desprendimento de luz e calor. Bom, todo sistema de prevenção contra incêndio terá que ter pessoas treinadas para combater o princípio de incêndio. Aí que entra a brigada de incêndio e o socorrista, tá? O socorrista é para contar em situação de acidente ou alguém que tem que resgatar, o resgate também. O socorrista também faz o resgate e os primeiros socorros. Aí é que entra essa parte. Mas o que é que diz lá? Como é que se diz? Todo sistema de prevenção contra incêndio tem que ter pessoas treinadas. Essas pessoas treinadas é justamente a pessoa que está acabando de assistir esse vídeo e fazendo esse curso aqui. Você vai ter uma parte do treinamento. Indo para o próximo módulo aqui, para a próxima página, a gente chega nesse seguinte. Bom, para se obter o fogo, a gente tem o triângulo do fogo. E o triângulo do fogo, na próxima página, lá no próximo slide, a gente vai ver o triângulo do fogo que eu mesmo fiz na época que eu estava fazendo com segurança de trabalho. Cada um tinha que fazer o seu triângulo do fogo, tá? Tinha que criar o seu triângulo do fogo. Então, aqui, ó. Para a gente ter o fogo, a gente tem que ter combustível, comburente e calor, tá? A gente tem que ter o combustível, algo que seja combustível, madeira, papel, tá? O comburente e o calor para se ter o fogo. Então, no triângulo do fogo, ele vai te definir algo mais. Temos aqui o triângulo do fogo, feito por mim, onde ele mostra aqui aquela parte amarela lá, que é o combustível. Aquela parte meio lilás ali de azul, lilás, é comburente. E aquela parte de baixo é o calor. Entre essas três partes, a gente tem que ter uma reação química em cadeia. Quando se obtém esses três elementos, uma reação química em cadeia, a gente vai ter o triângulo do fogo.
Só que esse triângulo do fogo está dentro de um círculo, né? Ou seja, todo fogo tem uma área de queima. Por isso que eu resolvi colocar esse círculo azul ao redor. Se ela começa no meio desse círculo e você consegue prevenir esse, 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 esse fogo, né? Tirar o princípio de incêndio, esse círculo não vai ser atingido, não vai ser preenchido. Ou seja, um estabelecimento, uma área florestal, algo assim. Tá, então a gente tem que ter a reação química em cadeia com esses três elementos. Seria o quarto elemento, esse aí iria fazer com que aparecesse o fogo, ok? Esse é o triângulo do fogo. Bom, nessa parte aqui a gente vai ver elementos do fogo. NR23 está aqui o título da empresa aqui, o NR23 elementos do fogo, ok? O slogan da empresa. Para que tenha fogo, tá? Para que tenha fogo, tem que ter materiais combustíveis que são sólidos. A gente tem que ter um combustível. Quais são os materiais combustíveis? A gente vai encontrar na natureza mesmo, os sólidos, os líquidos e gasosos. E eu tenho que ter ainda um oxigênio acima de 13%. Ou seja, se eu não tiver oxigênio no ar, eu não vou ter fogo, tá? No ar. Aí daí é que a gente tem aquele jogo de cintura. Se eu abafar, eu corto o fogo. Por quê? Porque vai cortar o oxigênio. Ah, se eu fizer uma neblina com sprinkler, eu também vou tirar o fogo. Por quê? Porque a neblina de água vai fazer com que fique úmido e tire o oxigênio seco, o oxigênio do ar. E esse oxigênio do ar muito úmido, ele não pega fogo. Então, 3% do ar é energia que provoca calor, que é a reação química, a energia que vai provocar o calor. Então tem todo um sistema aí que a gente vai falar só sobre isso agora nesse primeiro módulo, ok? Bom, agora a gente vai chegar aqui sobre a reação química. Para que tenha fogo, tenho que ter materiais combustíveis que são sólido, líquidos, gasosos, oxigênio acima de 3%, no ar, energia que provoca calor, ok? Então, seguindo aqui adiante, eu vou falar o seguinte: combustão. A gente vai ver a definição de combustão. O que é uma combustão? Combustão é a reação química entre corpos muito frequente na natureza, tá? Isso seria uma combustão, reação química entre corpos muito frequente na natureza. A gente vai ver aqui. Bom, diz assim, ó, reação química. Durante a reação química entre o combustível e os comburentes, acontecerá a combinação dos elementos químicos, dando origem a outros produtos diferentes que são, né? A combinação desses elementos químicos vai dar origem ao produto. Durante a reação química, né? O combustível e o comburente vai realizar a queima, vai acontecer o quê? Outros produtos diferentes que são. Quais são esses produtos? Vamos ver agora. Quando houver a queima, vai haver fumaça. Tem aquele ditado popular, onde há fumaça, há fogo, né? Não necessariamente, mas o princípio de fogo pode estar ali escondidinho e retornar ao fogo. Então, onde há fumaça, há fogo. Então tem que ter a fumaça, que é um dos produtos da queima. O calor, que vai ser intenso, ele vai aumentar muito a temperatura. Os gases, ele vai começar a soltar gases, embora a gente não veja, tá, a olho, mas vai ter gases, tá? Gases, alguns são tóxicos, outros são só gases, outros são CO2, outros são CO, que é o CO2 é o gás carbônico, é, o monóxido de carbono é o CO, chama ou incandescência. Então vai ter a chama do fogo e incandescência também. E em algumas situações vai ter a explosão, tá? Então são elementos da reação química. Quando se tem um fogo, uma queima, vai ter os elementos da reação química, que será fumaça, calor, gases, chama ou incandescência, e pode também ter explosões, tá? Dependendo do produto que estiver queimando lá. Bom, vamos ver uma definição de fumaça.
A fumaça é uma mescla de gases, partículas sólidas e vapores de água. Então, a fumaça é uma mescla de gases, tá? Gases que está queimando o ar, algumas partículas sólidas que voam, que a gente chama de cinzas, né? E vapores de água. Então, aonde tem a fumaça, o vapor da água está muito aquecido. Se você inalar aquilo ali, você fica sem ar. Já aconteceu comigo. Apagando o fogo, dei uma respirada e inalei aquele ar quente, eu fiquei sem ar, tive que recuar e depois voltar de novo, tentar respirar. Então, isso aqui é sobre a fumaça. Qual a definição de fumaça? É uma mescla de gases, de gases, partículas sólidas, que é chamada de cinzas, e vapores de água. Tá? Pode ser cinzas ou não, pode ser partículas sólidas que queimaram totalmente ou que não queimaram totalmente. Bom, ainda como os elementos da fumaça, a gente tem a cor da fumaça. Veja só, na química, a gente tem um estudo que a gente sabe o elemento químico de acordo com a cor que a gente queima. Então, quando a gente queima um produto, um elemento químico, ele gera uma fumaça com a tonalidade de cor do próprio elemento químico, tá? Mas aqui não é o caso, tá? Então, a cor da fumaça serve para indicar o tipo de material que está sendo queimado e decomposto na combustão. Então, ele está queimando e sendo decomposto. Então, pela cor da fumaça, dá para a gente identificar o que é que está queimando, tá? Feita aquela fumaça lá do Vaticano, a fumaça vai sair branca e tal, tal elemento químico que eles colocam para a fumaça sair dessa cor. Se a fumaça sair preta, simplesmente pode colocar um pneu lá que sai pretinho, pretinho, que é borracha, material derivado do petróleo. Então, seguindo aqui a próximo slide, ainda elementos da fumaça, né, NR23 básico, a fumaça de cor branca ou cinza clara. Tá? Qual é o significado dela? A fumaça de cor branca ou cinza clara, ela vai indicar que é uma queima de combustível comum. Que tipo de combustível? A madeira, o tecido, o papel, capim, etc. Então, a fumaça branca ou cinza clara, o combustível que está queimando, visivelmente, a gente pode identificar pela fumaça, ela pode ser uma madeira, pode ser tecido, né, pano, né, papel, capim e outros elementos aí que gerem também essa cor de fumaça, branca ou cinza clara. A gente vem para a próxima aqui, que seria a fumaça de cor negra ou cinza escuro. Tá? Ela é negra ou cinza escuro. Né? Aí a gente vem para a próxima aqui. Bom, a fumaça de cor negra cinza é de origem de combustão incompleta, ou seja, ela não conseguiu queimar por completo. Tá? Geralmente produtos derivados de petróleo. Então a gente tem graxas, óleos, pneus, foi o que eu falei, né? Plástico, etc. Então esse produto derivado do petróleo vai gerar uma fumaça negra, preta, escura ou cinza escuro, né? Mais ou menos isso. Bom, aqui na frente a gente vai ter uma situação, fumaça de cor amarela ou vermelha. Que tipo de elemento que vai ser queimado em uma queima que vai gerar esse tipo de fumaça, de cor amarela ou vermelha? Então vamos lá. Né? Bom, indica a queima de um combustível em que seus gases são altamente tóxicos. Então, se você vê uma fumaça de cor amarelada ou vermelha, são gases tóxicos. Se você inalar, vai ter sérios problemas. O pessoal da Brigada de Incêndio, o Corpo de Bombeiro, tem um cilindro de oxigênio para, se for preciso, adentrar dentro desse setor. Mas não vai poder entrar sem máscara, não. Se entrar sem máscara, vai baixar o hospital e olhar se o pulmão funciona. Então tem que ter cuidado. É por isso que é bom aprender a identificar por conta disso. Então, a fumaça de cor amarela, de cor vermelha, né? Ela indica que são gases altamente tóxicos. Exemplo, produtos químicos e alguns outros produtos também que gerem essa